ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos do plano espiritual. Que sejamos intuídos pelos nossos amigos protetores e que essas intuições nos alcancem os corações para que tenhamos, com isso, o melhor entendimento sobre as lições que nos serão apresentadas. Pedimos, Senhor, que as águas em nossos lares sejam fluidificadas e que toda energia contrária às nossas boas intenções seja nela colocada e lá neutralizada. Assim, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos. Assim seja. Pai seja nesta casa. Vamos trabalhar nessa nossa reflexão apenas os 5 primeiros versículos da narrativa do evangelista João, no capítulo 9. Mesmo porque o objetivo desse nosso estudo é aguçar a busca pelo espírito da letra. É mostrar que, quando estudamos o Evangelho, que existe uma infinidade de caminhos que podemos seguir, partindo de um mesmo ponto. Vamos ao texto. A cura de um cego de nascença. Está em João capítulo 9, versículos de 1 a 5. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos olhar com mais atenção, como sempre comento, quando estamos estudando o Evangelho do Cristo, buscando aquele algo a mais. Vamos fazer uma leitura um pouco mais calma, mais profunda. No segundo versículo, os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, se for ao cego ou os seus pais. Por que perguntam se os pais do cego tinham pecado? Qual a relação dos pecados dos pais com o fato daquele homem ter nascido cego?
Vamos em Êxodo, capítulo 20. Lá vamos ler várias proibições trazidas por Moisés. E duas delas dizem assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não vamos entrar no estudo destes textos, não é o nosso objetivo hoje. Busquei esses textos apenas para mostrar a origem dos pensamentos, o porquê das atitudes e desejos daqueles homens naquela época. E é baseado nesses ensinamentos que os discípulos fazem a relação da possível causa da cegueira daquele homem com os seus pais. Vejamos qual foi a resposta de Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus nos fala que nem o homem, nem seus pais tinham pecado, mas que ele nascera cego, para que assim pudéssemos ver nele as obras de Deus. Vamos tentar entender um pouco mais sobre essa ação de Deus na vida desse homem. Vamos ao Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 7, Esquecimento do Passado. Mais especificamente a questão 399, que diz assim: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que a natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que o gênero foi a existência anterior? Resposta: muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo por onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são, tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Entendamos aqui vicissitudes como sendo todos aqueles contratempos que nos visitam no nosso dia a dia. Vejamos os comentários de Kardec. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Emmanuel nos explica dizendo que enquanto o espírito permanece na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, fica ele buscando meios de se melhorar. Não fica ele como que descansando, não. Todo o tempo é bem aproveitado, seja na recuperação, seja nos preparativos para a próxima encarnação. Segue Emmanuel. O espírito goza sempre do livre arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa que procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém,
Só os espíritos superiores espontaneamente la fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de as ter conhecido na erraticidade e de haver desejado repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se a suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Para encerrar essa nossa reflexão, continuo com Emmanuel, agora comentando os versículos 4 e 5. Esse comentário está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 127. Enquanto é dia. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para agravar-nos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua convivência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem a sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu rumo, os mensageiros do seu amor, no mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la em todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz,
enquanto é dia. Obrigado, Senhor, pelo banho espiritual que acabamos de receber, pelas lições que nos foram apresentadas. Que possamos, a partir de hoje, fazer brilhar a nossa luz interior e que essa consigamos, através dos nossos exemplos, clarear e acender a luz de cada um que esteja próximo a nós. Que toda essa energia chegue a todos aqueles que estão presentes em nossas orações e também aqueles que têm seus endereços e nomes em nossa seara. Pedimos ainda, Senhor, que torne vivas as águas em nossos lares e que nelas sejam colocadas todos os remédios, todos os eflúvios necessários ao refazimento do nosso corpo e do nosso espírito. E assim pedimos licença para encerrarmos os nossos estudos de hoje. Ó luz, ó divina luz, iluminai o caminho dos servidores do Senhor, que possam eles ser para seus irmãos o anjo consolador a orientá-los. Possa cada ceareiro trazer em suas mãos a lâmpada acesa do conhecimento da palavra do Senhor e, em consequência, a libertação dos grilhões da ignorância da vida espiritual. Possa a esperança ir gotejando em seus corações desesperançados. Ó luz, ó divina luz, espargi os vossos raios benfazejos em toda a humanidade incrédula e materialista, descerrando as trevas. Atuais nos olhos cegos dos teimosos, nos ouvidos surdos dos renitentes, no sentir frio dos egoístas. Iluminai a mente fechada ao entendimento e abri o coração fechado ao sentimento fraterno. Ó luz, ó divina luz, envolvei os bons para que prossigam no bem e os maus para que venham a conhecer o bem. Obrigado por essa luz, divina luz, que está caminhando em direção a mim, pois ouvistes a minha prece. Graças eu dou ao Senhor, usina da divina luz, geradora da paz interior que vislumbro, mediante a vontade de ser melhor do que sou. Curvo-me diante dessa luz, divina luz, em agradecimento sincero e imorredouro. Que assim seja.